Meus prezados irmãos, boa noite. Hoje é 26 de março de 2025, quarta-feira. Estamos iniciando as atividades na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, agradecendo a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, para que nos envolvam num manto de paz e de amor. Que a nossa psicosfera esteja preparada para os importantes trabalhos que se desenvolverão na noite desta quarta-feira. Então, meus irmãos, nós estamos começando um pouquinho mais cedo, porque hoje nós vamos ter ainda a oportunidade, na sequência do estudo do nosso irmão Antônio, de colocarmos um vídeo do Divaldo, que faz uma síntese do livro dos médiuns. Está muito interessante o trabalho de Divaldo, e é exatamente o tempo que nós temos, ou seja, contando do término do estudo do Antônio, nós temos até a hora marcada de 20h30 para finalizar essa síntese do livro dos médiuns com o Divaldo. Então, meus irmãos, eu quero, antes da leitura da página preparatória, dizer para vocês que a partir de junho nós ingressaremos numa outra obra, né, que vai ser nos domínios da mediunidade. E depois retornaremos ao livro dos médiuns com uma outra metodologia, né, de estudo, um pouco mais dinâmica, né, do que essa que nós fizemos. Mas essa transição entre essa modalidade diferente de estudo do livro dos médiuns e a que nós estamos adotando agora, tá, ela vai ser ocupada com um estudo dos domínios da mediunidade, uma obra muito importante, muito interessante. Talvez muitos aqui já tenham até estudado naquela fase anterior dos estudos, do círculo de estudos aqui, nas quartas-feiras, com a Gesilda, né? Só que aí agora vamos estudar dentro do livro dos médiuns, dentro dessa configuração atual que nós estamos fazendo. Vamos estudar os domínios da mediunidade. Então, meus irmãos, eu vou pedir à nossa irmã Sandra a gentileza de fazer a leitura de um capítulo dessa obra, O Espírito da Verdade, de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, e é uma mensagem de Barçanufo, muito bonita. Aqui, Sandra. Boa noite, meus irmãos. O Espírito de Verdade, Francisco Cândido Xavier, Valdo Vieira. Capítulo 67, Mediunidade de Jesus. Capítulo 6, item 7. Quem hoje ironiza a mediunidade em nome do Cristo, esquece naturalmente de que Jesus foi quem mais a honrou neste mundo, erguendo-a ao mais alto nível de aprimoramento e revelação para alicerçar sua eterna doutrina entre os homens. É assim que começa o apostolado divino, santificando-lhe os valores da clareaudiência e da clarividência, entre Maria e Isabel, José e Zacarias, Ana e Simeão, no estabelecimento da Boa Nova. E segue adiante, enaltecendo-a a inspiração junto aos doutores do templo, exaltando-a nos fenômenos de efeito físico, ao transformar a água em vinho nas bodas de Canaã. Honorificando-a nas atividades da cura, em transmitindo passes de socorro aos cegos e paralíticos, desalentados e aflitos, reconstituindo-lhes a saúde, ilustrando-a na levitação quando caminha sobre as águas, dignificando-a nas tarefas de desobsessão ao instruir e consolar os desencarnados, sofredores por intermédio dos alienados,
alienados mentais, que lhe surgem à frente, glorificando-a na materialização, em se transfigurando ao lado de espíritos radiantes no cimo do Tabor e elevando-a sempre num magnetismo sublimado, seja aliviando os enfermos com a simples presença, revitalizando corpos cadaverizados, multiplicando pães e peixes para a turba faminta ou apaziguando as forças da natureza. E confirmando o intercâmbio entre os vivos da terra e os vivos da eternidade, reaparece ele mesmo ante os discípulos espantados, traçando planos de redenção que culminam no dia de Pentecostes, o momento inesquecível do Evangelho, quando os seus mensageiros convertem os apóstolos em médios falantes na praça pública para esclarecimento do povo necessitado de luz. Como é fácil de observar a mediunidade com recurso espiritual de sintonia, não se confunde com a doutrina espírita que expressa atualmente o cristianismo redivivo, mas sempre que enobrecida pela honestidade e pela fé, pela educação e pela virtude. É o veículo respeitável da convicção na sobrevivência. Assim, pois, não nos agastemos contra aqueles que a perseguem através do achincalhe, tristes negadores da realidade cristã, ainda mesmo quando se escondam sob os veneráveis distintivos da autoridade humana, porquanto os talentos medianímicos estiveram incessantemente nas mãos de Jesus, o nosso divino mestre, que deve ser considerado por todos nós como sendo o excelso médium de Deus. Eurípides Bassanova. Bonito, né? Estamos de mãos essa bela página que a Sandra leu para nós, está nessa obra, como eu falei, O Espírito da Verdade, uma mensagem bonita, linda, de Eurípides Bassanova, capítulo 67. Então agora, meus irmãos, vamos prestar máxima atenção ao estudo do nosso irmão Antônio Caetano e, na sequência, como eu disse, teremos um vídeo de Divaldo sintetizando o Livro dos Médiuns. Olá, irmãos, frequentadores da Casa de Abel Sebastião de Almeida e todos aqueles que nos acompanham através da rádio da TV Abel, pela internet. Hoje, dando continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns, nós vamos verificar aí o capítulo 26 das perguntas que se pode fazer aos espíritos, e nós estamos aí no item 294, perguntas sobre as invenções e descobertas. Podem os espíritos guiar os homens nas pesquisas científicas e nas descobertas? E aí eles respondem: a ciência é obra do gênio, só pelo trabalho deve ser adquirida, pois só pelo trabalho é que o homem se adianta no seu caminho. Então, nós precisamos trabalhar, nós precisamos estudar, fazermos as nossas pesquisas, né? Se assim não fosse, né? Seria muito fácil, né? E aí ele continua: que mérito teria ele se não lhe fosse preciso mais do que interrogar os espíritos para saber tudo? A esse preço, qualquer imbecil poderia tornar-se sábio. O mesmo se dá com as invenções e descobertas que interessam a indústria. Há ainda uma outra consideração, e é que cada coisa tem que vir a seu tempo, e quando as ideias estão maduras para receber. Se o homem dispusesse desse poder, subverteria a ordem das coisas, fazendo que os frutos brotassem antes da estação própria. Disse Deus ao homem: tirarás da terra o teu alimento, com o suor do teu rosto.
admirável figura que pinta a condição em que ele se encontra neste mundo. Tem que progredir em tudo, pelo esforço no trabalho. Se lhe dessem as coisas inteiramente prontas, de que lhe serviria a inteligência? Seria como estudante cujos deveres um outro faça. Então, nós precisamos aí do nosso próprio esforço, é assim que progredimos. É interessante também notar que tem o tempo certo, né, para as coisas aparecerem. Então, tudo tem um encadeamento. Então, tudo segue um planejamento. E um outro inconveniente também com relação à pesquisa científica e descoberta. E, de repente, aquela descoberta, um espírito que não fosse um espírito aí evoluído, poderia, por exemplo, tá passando aí uma informação de uma arma, de como fazer uma arma, para prejudicar a civilização. Imagina isso, se isso fosse possível, não é? Como que estaríamos? Se já encontramos uma grande dificuldade nesse sentido, imagina aí que nem todos os espíritos são bem intencionados, os espíritos somos nós, destituídos do corpo físico, então você tem toda a diversidade de personalidades, aí, de pendores no plano espiritual. Então, nós precisamos trabalhar, nós precisamos do nosso esforço próprio para conseguirmos as nossas conquistas. Nós somos alunos e o aluno que vai para a escola e cola, ou outro faz a prova, para ele, o que esse aluno vai aprender? Que formação que esse aluno terá? Bom, e a questão 29. O sábio e o inventor nunca são assistidos em suas pesquisas pelos espíritos? Eles respondem, isto é muito diferente. Quando é chegado o tempo de uma descoberta, os espíritos encarregados de lhe dirigirem a marcha procuram um homem capaz de a levar a efeito e lhe inspiram as ideias necessárias. Inspiram, não fazem um trabalho por ele. Mas de maneira a lhe deixarem todo o mérito da obra, porquanto essas ideias preciso é que ele as elabore e ponha em execução. O mesmo se dá com todos os grandes trabalhos da inteligência humana. Os espíritos deixam cada homem na sua esfera. Daquele que só é apto a cavar a terra, não farão depositário dos segredos de Deus. Mas sabem tirar da obscuridade aquele que seja capaz de lhes secundar os desígnios. Então, eles vão utilizar aqueles espíritos que estejam aptos, capazes de receber aquela inspiração. Um gênio, um inventor, o trabalho dele já começa lá na espiritualidade, ele já se preparou, ele já tem uma história para chegar aqui e colocar em prática o seu planejamento. São descobertas que vão ajudar aí a humanidade a avançar. Não deixeis, pois, que a curiosidade ou a ambição vos arrastem por um caminho que não corresponde aos fins do espiritismo e que vos conduziria às mais ridículas mistificações. Então, tem que ser uma coisa séria, não se deve usar os bons espíritos, a consulta aos espíritos para questões aí de amealhar fortuna, de conseguir descobertas aí para ganhar dinheiro. Nós temos aí diversos exemplos de inventores que falaram que eles tiveram uma ideia assim do nada, um estalo, um sonho, uma inspiração que veio de algum lugar que os ajudaram num determinado ponto crucial daquela pesquisa, ou daquele pontapé inicial para ele
fazer alguma coisa, descobrir alguma coisa. Dentre os vários exemplos que nós temos, eu peguei o do Mendeleev, que eu achei bem interessante, que é da tabela periódica, só para a gente recordar, né, esse breve relato. Naquele invernal, fevereiro de 1869, Mendeleev, depois de ter concluído em 60 dias as mais de 500 páginas de seu Manual de Química Orgânica, estava dedicado à compreensão do padrão entre os até então conhecidos elementos químicos, pois disso necessitava para concluir seu livro sobre a química inorgânica. Consecutivamente, por 3 dias e 3 noites, entre 14 e 17 de fevereiro daquele 1869, Mendeleev se debruçou de forma incansável sobre a questão dos elementos químicos. Exausto, porém tomado pelo sentimento de estar prestes a alcançar uma espetacular descoberta, a certa hora Mendeleev debruçou-se sobre sua mesa de trabalho, adormeceu e teve um sonho. Mais tarde afirmou: vi num sonho uma tabela em que todos os elementos se encaixavam como requerido. Ao despertar, escrevia imediatamente em uma folha de papel. Nesta, a que ele chamou tabela periódica dos elementos, estes são listados na ordem crescente de seus pesos atômicos, sendo suas propriedades repetidas em intervalos periódicos. Então, ele estava ali debruçado, né, sobre a química orgânica e tinha lá alguns elementos que já eram conhecidos, né, com seu peso atômico, mas aí ele vai e adormece, né, sob os estudos e sonha com essa tabela prontinha lá, com os encaixes, com tudo direitinho, a grande chave, o grande estalo, né, que esse cientista teve, mas eram cientistas que estavam ali, né, já há algum tempo. É claro que vem muito antes desses 60 dias, ele usou 60 dias para produzir aquele livro, né, aquele manual com 500 páginas, mas ele já é um estudioso, né, do assunto e, portanto, já tinha ali um trabalho, já tinha ali, não é, uma vontade, consequentemente, de um espírito, né, já preparado para aquilo, né, e os espíritos, então, puderam auxiliá-lo, né, que ele estava tendo dificuldade para imaginar aí essa tabela. E temos aí uma nota. O conhecimento mais aprofundado do Espiritismo acalmou a febre das descobertas que, no princípio, toda a gente imaginava poder fazer por meio dele. Houve até quem chegasse a pedir aos espíritos receitas para tingir e fazer nascer os cabelos. Olha, isso ficaria bem rico, né, a pessoa que tivesse essa forma. Curar os calos dos pés, etc. Conhecemos muitas pessoas que, convencidas de que assim fariam fortuna, nada conseguiram, senão processos mais ou menos ridículos. O mesmo acontece quando se pretende, com a ajuda dos espíritos, penetrar os mistérios de origem das coisas. Alguns deles têm, sobre essas matérias, seus sistemas, que não valem mais do que os dos homens, e aos quais é prudente não dar acolhida senão com a maior reserva. Então, se consulta, naquela época, né, começando, ali então se consultava sobre tudo, se perguntava sobre tudo, né, fórmula para crescer cabelo e sobre os mais variados temas. E aqui ele alerta, não se pode esquecer que os espíritos, né, eles são o quê? São os homens, né, que não tem mais o invólucro carnal, mas continuam com os mesmos sistemas, com as mesmas ideias. Não existe essa mágica, desencarnou, então agora eu estou num outro patamar, e agora eu tenho acesso, né, a todo o conhecimento. Não é assim, tudo é trabalho. Tem espíritos que já percorreram, já conhecem, já estudaram, né, e eles realmente têm conhecimento, mas não têm conhecimento de tudo. Então é preciso aquele alerta para que se tome muito cuidado com isso. Bom, chegamos então a outro item, pergunta sobre tesouros ocultos. E aí nós temos a questão 30. Podem os espíritos fazer que se descubram tesouros?
Eles respondem: os espíritos superiores não se ocupam com essas coisas, mas os zombeteiros frequentemente indicam tesouros que não existem, ou se comprazem apontá-los no lugar, quando se acham em lugar oposto. Isso tem a sua utilidade para mostrar que a verdadeira riqueza está no trabalho. Se a providência destina tesouros ocultos a alguém, esse os achará naturalmente, de outra forma não. Então, os espíritos zombeteiros, claro, se eu for perguntar para um espírito se ele conhece, né, se ele sabe onde está localizado determinado tesouro, imagina naquela época do pirata tal, né, que ainda existiam, né, essas coisas naquela época que foi escrito o livro dos médiuns. Então, imagina o número de pessoas que não procuravam esse artifício e a resposta que tinham. Então, eles falam, olha, tem a sua utilidade, né? Mostrar que a verdadeira riqueza está no trabalho. Então, as pessoas passavam por, né, situações ridículas, perdiam um tempo danado, às vezes até recursos mesmo, procurando um tesouro que, de alguma forma, não iriam encontrar. E a próxima questão, 31. Que se deve pensar da crença nos espíritos guardiães de tesouros ocultos, né? E eles respondem: os espíritos que ainda não estão desmaterializados se apegam às coisas. Avarentos que ocultaram seus tesouros podem, depois de mortos, vigiá-los e guardá-los. E o temor em que vivem, de que alguém os venha arrebatar, constituem de seus castigos, até que compreendam a inutilidade dessa atitude. Também há os espíritos da terra incumbidos de lhe dirigirem as transformações interiores, dos quais, por alegoria, hão feito guardas das riquezas naturais. Então, tem espíritos, né, tão apegados assim, à matéria, ao dinheiro, à riqueza, aquele tesouro que depois de desencarnado ele fica ali, né, tomando guarda realmente, né, daquelas posses, né. O André Luiz, lá em Nosso Lar, ele cita, né, o avô dele, né, que ele encontrou lá no vale, junto com outros avarentos, enfim, que julgavam ter encontrado uma grande quantia de ouro, e ficava ali naquele vale lamacento, né, até que eles despertassem. E existe, né, espíritos muito apegados a residências, por exemplo, né, e que ficam ali, né, apegados ali até que realmente eles consigam despertar. E aqui ele cita também os espíritos que são espíritos responsáveis, né, pelo nosso planetinha, que ajudam, né? Tem vários espíritos que trabalham, cooperam na preservação das florestas, né, dos recursos naturais, e existe realmente esses espíritos que estão ajudando, né, são incumbidos de dirigirem, né, as transformações interiores, né, dessas riquezas. Então, nada está aí por um acaso, né? Tudo tem um planejamento. Jesus é o governador do nosso planeta, está aqui desde que esse planeta ele passou a existir, né? Colaborando aí com o Pai de infinita misericórdia, né? Nessa obra maravilhosa, né? De prover uma escola que possa abrigar, né, a vida, né, a vida humana. E esse planeta ele tem um equilíbrio, ele é uma máquina biológica, né? Então ele precisa ser cuidado. Tem espíritos encarregados de cuidar do nosso planetinha, né? Embora nós, por muitas vezes, não tomemos os devidos cuidados com ele, mas Jesus está no controle, está no poder e tem os seus prepostos que nos auxiliam, nos ajudam nessa questão. Bom, e temos aí uma nota, e que ela fala o seguinte: a questão dos tesouros ocultos está na mesma categoria das heranças desconhecidas,
Bem louco seria aquele que conteste com as pretendidas revelações que lhe possam fazer os gaiatos do mundo invisível. Já tivemos ocasião de dizer que quando os espíritos querem ou podem fazer semelhantes revelações, eles as fazem espontaneamente, sem precisarem de médiuns para isso. Aqui está um exemplo. Então ele vai dar um exemplo bem interessante, né, que é o que segue. Uma senhora acabava de perder o marido, depois de 30 anos de vida conjugal, e se encontrava prestes a ser despejada do seu domicílio, sem nenhum recurso pelos enteados, para com os quais desempenhara o papel de mãe. Chegara ao cúmulo o seu desespero quando, uma noite, o marido lhe apareceu e disse que ela o acompanhasse ao seu gabinete. Lá lhe mostrou a secretária, né? Secretária é um móvel, né? Que ainda estava selada com os selos judiciais, e, por um efeito de dupla vista, lhe fez ver o interior, indicando-lhe uma gaveta secreta que ela não conhecia e cujo mecanismo lhe explica acrescentando: previ o que está acontecendo e quis assegurar a tua sorte. Nessa gaveta estão as minhas últimas disposições. Deixei-te o usufruto desta casa e uma renda de... Bom, depois desapareceu. No dia em que foram levantados os selos, ninguém pôde abrir a gaveta. A senhora, então, narrou o que lhe sucedera. Abriu-a de acordo com as indicações de seu marido, e lá estava o testamento, conforme ao que ele lhe anunciara. Então, quando é possível, quando a pessoa também tem merecimento, evidentemente essa pessoa, ela tinha algum merecimento, né? Para poder ter essa ajuda, para poder a espiritualidade permitir que o marido viesse ajudá-la, né, para ela não ser despejada aí pelos enteados, mostrou, né, para ela onde estava, né, o testamento. Bom, e nós fomos lá recorremos lá ao livro Seara dos Médiuns, né, de Emmanuel e Psicografia do Chico, no item 49, Tesouros Ocultos, né, que é muito interessante, né, sobre esse tema, né, do nosso estudo do Livro dos Médiuns. E diz Emmanuel: ainda existe quem se dirige aos companheiros desencarnados perguntando por tesouros ocultos. Isso já foi Emmanuel, né? Não é nem lá na época do... Isso aqui já é Chico, né? Não foi lá Kardec. Tais consulentes, guardando imaginação doentia, mentalizam recipientes encravados no subsolo ou no corpo de lodosas paredes, a vazarem moedas e preciosidades que lhes atendam aos pruridos da usura, e martelam a mediunidade inexperiente e pedem sonhos reveladores. Mas os amigos espirituais, realmente esclarecidos, tudo fazem para que os irmãos da escola física não encontrem semelhantes bombas douradas que provavelmente lhes explodiriam nas mãos em forma de crime. Entretanto, cada criatura humana surge do berço para descobrir os talentos que traz, independentemente da fortuna terrestre, a fim de ajudar aos outros, valorizando a si mesma. A mulher e o homem aproveitam o amor que dimana gratuitamente de Deus e erguem o santuário do lar, em que se escondem imperecíveis tesouros da alma. O professor emprega palavras que não têm preço amoedado e amontoa os tesouros da cultura e da inteligência. O escritor respeitável utiliza as letras do alfabeto ao alcance de todos e estabelece os tesouros do livro nobre que estende consolações e assegura o progresso. E o compositor apropria-se das 7 notas musicais que desconhecem a existência do ouro e oferece indistintamente ao mundo os tesouros da melodia. Somente o trabalho consegue formar os verdadeiros tesouros da vida. Ainda assim, é indispensável saibamos distinguir a ação digna da exploração inferior. Os cultivadores da coca e da papoula, que abusam dessas plantas medicinais, transformando-as em filões de dinheiro,
no mercado escuso da cocaína e do ópio, dizem que trabalham e apenas fazem os viciados e os infelizes. É preciso saber o que produzimos, a fim de sabermos para onde nos dirigimos, porquanto o próprio Jesus afirmou convincente: onde guardardes o vosso tesouro, tereis retido o coração. E as palavras do Mestre Divino tanto se referem às claridades do bem, quanto às sombras do mal. Então, esses são os... tem que prestar atenção, né? Nos verdadeiros tesouros, né? Você usar a espiritualidade, né? O Consolador prometido, para saber onde tem tesouro escondido, né? Para conseguir alguma vantagem pecuniária, é lógico que isso não vai dar certo, né? Chegamos então ao item 296. Perguntas sobre os outros mundos. Questão 32. Que confiança se pode depositar nas descrições que os espíritos fazem dos diferentes mundos? Eles respondem: depende do grau de adiantamento real dos espíritos que dão essas descrições. Pois bem, deveis compreender que os espíritos vulgares são tão incapazes de vos informarem a esse respeito quanto é entre vós, um ignorante, de escrever todos os países da terra. Formulais muitas vezes sobre estes mundos questões científicas que tais espíritos não podem resolver. Se eles estiverem de boa fé, falarão disso de acordo com suas ideias pessoais. Se forem espíritos levianos, divertir-se-ão em dar-vos descrições estranhas e fantásticas, tanto mais facilmente quanto esses espíritos, que na erraticidade não são menos providos de imaginação do que na terra, tiram dessa faculdade a narração de muitas coisas que nada têm de real. Entretanto, não julgueis absolutamente impossível obter de sobre os outros mundos alguns esclarecimentos. Os bons espíritos se comprazem mesmo em descrever-vos o que eles habitam, como ensino tendente a vos melhorar, induzindo-vos a seguir o caminho que vos conduzirá a esses mundos. É um meio de vos fixarem as ideias sobre o futuro e não vos deixarem na incerteza. Então, mais uma vez, né, os espíritos vulgares, né, espíritos que não são espíritos iluminados, eles vão falar o que eles quiserem, né? Muitas vezes dão ideia daquilo que eles acham que é, outras vezes inventam. Então, perigo, né? Você fazer perguntas sobre esse tipo de coisa, sobre esses mundos. Os bons espíritos, quando eles dão alguma informação quanto a isso, é justamente para inspirar, né, nós que estamos aqui, ainda neste planeta de prova e expiações, já se tornando aí de regeneração, como é que são os mundos ditosos, né, para que isso sirva de exemplo, né, para nós, assim, de uma meta a atingirmos, né? E aí um desdobramento, né, da questão anterior, o item A: como se pode verificar a exatidão dessas descrições? Eles respondem: a melhor verificação reside na concordância que haja entre elas, ou seja, na concordância das comunicações que os espíritos fazem, né? Se você tem médiuns sérios que lhe dão falam sobre um determinado assunto, né, recebem uma comunicação sobre determinado assunto, o melhor meio, né, que foi o meio que o Kardec também se utilizou, foi verificar, né, se aqueles textos eles falavam entre si, se eles tratavam do mesmo assunto. E aí você não corre o risco de ter um médium, né, fascinado, um médium só ali, tendo uma visão dele, ou de repente um médium que está sendo assistido sob espíritos ignorantes ou espíritos mal intencionados.
Porém, lembrai-vos de que semelhantes descrições têm por fim o vosso melhoramento moral, e que, por conseguinte, é sobre o estado moral dos habitantes dos outros mundos que podeis ser mais bem informados, e não sobre o estado físico ou geológico de tais esferas. Então, nós esperamos receber comunicações sérias sobre mundos adiantados, e a gente quer saber simplesmente por mera curiosidade como é que são os detalhes. Primeiro que a gente num mundo superior, a gente não tem parâmetro, né, para entender, para compreender como que seriam os detalhes, né, sobre a geologia, sobre o estado físico daquele planeta, né, sobre o que se alimentam, como que se dá. Então, a preocupação dos bons espíritos é com relação à moral, é para servir de exemplo, né, para nós que estamos no planeta ainda de provas e expiações, passando aí para a regeneração, para a gente, né, ter um incentivo. Né? Olha, escuta, quando vocês vierem para cá, os espíritos que aqui estão são espíritos que estão em tais estágios. Né? Então, é com relação à moral, né, dos habitantes daquele planeta que essas informações nos chegam, ou que seriam interessantes para nós, não nos preocuparmos, né, com detalhes, né, físicos, técnicos, né, saber como é que é a tecnologia daquele lugar. Isso não tem nem, né, entendimento para isso. Né? O André Luiz, no nosso lar, ele deu algumas informações, né, com relação à própria colônia espiritual, de algumas tecnologias que haviam ali, mas a preocupação máxima, né, primeira, do André Luiz era relatar um drama moral que ele passou para que servisse de exemplo para todos nós. Né? Com os vossos conhecimentos atuais, não podereis mesmo compreendê-lo. Semelhante estudo de nada serviria para o vosso progresso na Terra, e toda a possibilidade tereis de fazê-lo quando nelas estiverdes. Tem paciência, né? Tem que ter paciência, porque tanta coisa, nós precisamos nos preocupar realmente com o que interessa, né? Eu estou numa escola primária, né? Eu estou quase saindo do primário para ir ali para o ginásio. O que me interessa saber, eu não tenho nem capacidade para entender como é que funciona uma universidade, uma faculdade, né? Eu tenho que me ater ali, passar de ano, né? Mas saber que existe, né? Que a minha meta é aquilo lá, é uma coisa melhor, é uma coisa onde eu vou aprender coisas interessantes, onde eu vou complementar, né, o meu entendimento. Então é a mesma coisa, né? Nós temos que nos preocupar com o que nós estamos num mundo de provas e expiações. Nós somos espíritos que precisam estar aqui, né? Nós não somos espíritos do mundo evoluído que estamos aqui em missão. Pode até ser que tenha encarnado aí um ou outro, mas são casos muito raros, né? De espíritos missionários que estão aqui para nos ajudar. Isso acontece realmente. Agora, geralmente, né, nós somos os espíritos que guardam, né, a proporção com o planeta em que nós estamos. Né? Nós somos alunos ainda de um planetinha de provas e expiações, que estamos ali nos arrastando para chegarmos à regeneração. Né? Então temos que focar naquilo realmente que interessa. Né? O nosso agora é esse aí. A gente ainda tem muitas questões para resolver no campo aí do egoísmo, né? Do orgulho. Né? Temos que resolver essas questões primeiro para podermos, né, pensar em ingressar no planeta desse. Imagina você viver num planeta onde não existe o egoísmo, onde não existe o orgulho. Olha que maravilha. Né? Mas primeiro a gente tem que se esforçar para tirar de nós, né,
o egoísmo e o orgulho, que é o que nos prende, né, a esse orbe. E aí tem uma nota, né? As questões sobre a constituição física e os elementos astronômicos dos mundos se compreendem no campo das pesquisas científicas, para cuja efetivação não devem os espíritos poupar-nos os trabalhos que demandam. Então, da mesma forma que eles não podem também ajudar a gente nas descobertas aí científicas, né, de medicamentos e de avanços tecnológicos, eles podem inspirar, né? Da mesma forma, com relação aos outros mundos, né? Eles podem inspirar. Agora, o trabalho é nosso, né? Da mesma forma que é com as descobertas científicas, né? De vacinas, de remédios, né? Se não fosse assim, muito cômodo se tornaria para um astrônomo pedir aos espíritos que lhe fizessem os cálculos, o que, no entanto, depois, sem dúvida, esconderia, né? Quer dizer, o cara me informa, eu escondo isso aqui para mim. Se os espíritos pudessem, por meio da revelação, evitar o trabalho de uma descoberta, é provável que o fizessem para um sábio, que, por bastante modesto, não hesitaria em proclamar abertamente o meio pelo qual o alcançara, e não para os orgulhosos que os renegam e a cujo amor próprio, ao contrário, eles muitas vezes poupam decepções. Então é isso, né? Nós estamos aqui no planetinha de provas e expiações para trabalhar, né? Tesouros ocultos, né? Descobertas científicas e outros mundos. Isso aí é um trabalho que nós, né? A humanidade precisa trabalhar para conseguir, para conquistar, senão seria muito fácil, é aquela coisa, nós estamos numa escola, né? Então, o que outros estariam fazendo o trabalho por nós? Nós estaríamos colando, o que nós aprenderíamos, né? Nós não progrediríamos, né? Intelectualmente, né? Porque alguém chegaria e faria o trabalho por nós, então é um trabalho nosso, né? Tudo que nós desfrutamos hoje, em termos de ciência, de tecnologia e de moral, isso se deve ao nosso próprio esforço, né? Se hoje em dia nós temos uma sociedade ainda caótica, egoísta, orgulhosa, mas a gente não pode negar os avanços, mesmo no campo da moral, que nós tivemos, né, desde que estamos aqui. Então nós caminhamos, agora o esforço é nosso, a velocidade que imprime somos nós também. Enquanto nós estivermos ainda preocupados com as nossas questões individuais, ligadas ao nosso egoísmo, a gente vai ficar preso nisso aqui e as coisas vão nessa velocidade mesmo, na velocidade do egoísmo, né? Então, temos que trabalhar aí a nossa parte moral, né? Porque sem moralidade também o intelectual ele se perde, acaba por se perder, né? Então é isso, meus amigos, o estudo de hoje, complementando aí esse capítulo. Que a luz, a paz, o amor de Jesus permaneça em nossos corações, né, que nós possamos aí nos preparar para as próximas tarefas que se fazem necessárias. Fiquem com Deus, que a luz, a paz, o amor de Jesus estejam com todos nós, graças a Deus, graças a Jesus.